dia, meninos e meninas. Hoje, na nossa aula de história, vamos fazer o quê? Uma revisão sobre o conteúdo que a gente veio estudando no mês de março, tirar dúvidas sobre o seu TD avaliativo. Tirar dúvidas não é dizer resposta, tá bom? E explicar as questões caso você, que tem dúvida e tem vergonha de perguntar. Então, independente da sua vergonha, da sua timidez, a nossa aula de hoje é para você entender o que as questões estão querendo falar, ou seja, o que elas estão pedindo, observar algumas dicas que vão ser dadas e entender o conteúdo que a gente veio estudando no mês de março. Se você, no decorrer desse mês, não assistiu às aulas ao vivo, não assistiu às aulas gravadas, com certeza você está perdido no espaço. Se você assistiu só as aulas ao vivo, você está com o conteúdo incompleto. Por quê? Porque uma aula tem a complementação da outra. São conteúdos interligados. Se você não entende um conteúdo, automaticamente o outro você vai ficar o quê? Confuso. Você não vai conseguir associar exemplos e explicações que são dadas puxando o conteúdo sempre anterior. Para começar, vamos para a nossa chamada. Nosso costume de início da aula. Então, bora lá. Alisson. Presente. Ana Letícia. Cauane. Caleb. Karen. Cláudio Bernardo. Francisco Wesley. Gabriele. Presente. Oh, meu Deus. Gustavo. Presente. Ingrid. Presente. João Gabriel. José Guilherme. José Marcos. Presente. Laiane. Laiane mandou algum recado? Não, né? Não. Lucas Evangelista. Maria Eduarda. Marília. Presente. Melissa. Naira. Pedro. Pedro. Presente. Rebeca. Presente. Samuel. Cibele. Cibele. Cibele saiu. Então, bora lá, meu povo. Primeira coisa, perguntar a vocês. Questões todas ou tem algumas específicas de dúvida? E aí? Todas. Eu acho lindo que fala bem baixinho assim, todas. E os demais? Todas. Vou tirar a dúvida de todas logo. É, né? Vou tirar a dúvida de todas. Sei não, viu? Aí outra pergunta. Bora para a sinceridade, viu, meu povo? Quem respondeu o TD? E aí, ninguém respondeu? Esperaram por esse momento, foi? Para tirar dúvida. Eu saí sem querer dar aula, mas voltei. Eu, tia. Porém, só ficou uma. Só ficou uma. Qual foi a que ficou? Primeira. A primeira. Eu não vou nem perguntar se os demais que não falaram não responderam nada, porque a resposta deve doer, né? A minha também ficou só a primeira, Flávio. Ficou só a Eu primeira. ainda não fiz. Eu vou fazer hoje, titia. Eu sei que vai fazer hoje, tipo assim, com aquelas dicas, né? Entendi. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vou mostrar para vocês 2 mapas mentais sobre a Guerra do Contestado e a Guerra de Canudos. Vou ler as informações e aí eu vou explicando e se você teve dúvida ou
teve ou tem ainda. Aproveite para tirar na hora que eu estiver explicando. Aí depois a gente vai lá para as questões. Vou relembrar algumas coisas na memória de vocês, que fica mais fácil para entender. Porque tem gente que pensa o seguinte: aí eu já assisti a aula uma vez, não entendi, fiquei com dúvida. Não vou assistir de novo, não. O melhor é sempre você assistir a aula, ó, 2 ou 3 vezes. Por quê? Quando você está assistindo a aula e está tendo muito barulho ao seu redor, você está com pensamento em outras coisas que não é o conteúdo, você deixa passar muita coisa, ó, despercebida. E muitas vezes, durante as aulas, as explicações, são informações do seu TD, que você não prestou atenção e deixou passar. Então, a gente vai para o slide. Os 2 conflitos que a gente estudou no comecinho do mês de março, Guerra de Canudos e Guerra de Contestado. Aqui nós temos informação sobre o contestado, então vamos observar as causas, início, fim, o que foi colocado em prática e onde ocorreu. Então, vou começar lá em cima. Nós temos o seguinte: as causas, contribuição de ferrovia, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, a Guerra de Canudos, de Contestado, foi a ligação ferroviária, vamos dizer assim, férrea, entre 2 estados, São Paulo e Rio Grande do Sul. Automaticamente, saindo de São Paulo para chegar no Rio Grande do Sul, precisava passar por outro estado. Estado esse que estava ali, ó, na fase intermediária, ou seja, estava no meio. Que estado foi esse? Vocês sabem? E aí? Santa Catarina? Tem um mapazinho lá embaixo, ó. Nós temos o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina. Então, para sair de São Paulo e chegar no Rio Grande do Sul, linha férrea que ia interligar essa questão de deslocamento não só da população, mas também dos produtos, da comercialização, ia passar por 2 territórios que iriam, de uma certa forma, na visão deles, se beneficiar, mas na visão do povo do Paraná e de Santa Catarina, eles não iriam ser beneficiados, porque parte do seu território ia ser modificado e que essa linha férrea ela ia apenas passar. Ela não ia ter um ponto estratégico de embarque, de desembarque, ela não ia ter um ponto estratégico para fazer a rotatividade comercial. Então, nós temos, por uma empresa norte-americana, porque empresa norte-americana, com a visão de ampliar, com a visão de desenvolver o comércio dentro do nosso território, essa empresa norte-americana, ela foi convidada, vamos dizer assim, para introduzir a questão férrea ligando São Paulo a Rio Grande do Sul, com o objetivo norte-americano era um objetivo comercial, mas o objetivo principal, tanto de São Paulo como do Rio Grande do Sul, era um território que estava sendo controlado, chamado de território populacional, guerrilheiro, movimentalista, que prejudicava a questão econômica, a questão social e a questão política nos estados da região sul, e São Paulo, que tinha o maior domínio capitalista nesse momento. São Paulo era considerado, e ainda é até hoje, a maior metrópole, a maior cidade, a maior economia, maior estado populacional. Então, São Paulo se tornou o principal ponto de abastecimento, de desenvolvimento e de, vamos dizer assim, ambição econômica. Qual foi o interesse? Interesse era a rica ferrovia e a grande região dedicada à plantação de erva mate. O que é erva mate? Aí eu pergunto a vocês. O que significa essa palavra erva mate? Pode falar, meu povo. Uma planta. Sim, é uma planta, mas é uma planta com qual objetivo? Medicinal. Sim, uma planta que ela é usada para
tratamentos médicos, ou seja, a questão medicinal, e ainda tem a questão do chá, que era também cultural nesse período. Lá na região sul tem um famoso quê? Chimarrão. Ele utiliza essas ervas para fazer o chá. Então, o objetivo da plantação da erva mate naquele período que vem culturalmente até hoje é a questão do chá. E aí a forma como o pessoal lá do sul toma o chá, utiliza o chá diariamente é diferente da gente. Por exemplo, aqui no Nordeste, pegando o nosso estado do Ceará, a gente tem culturalmente, dentro do nosso café da manhã, o café, o famoso cafezinho preto. Lá no Sul, culturalmente, não é o café, e sim o chá, o chimarrão. Por quê? Porque eles vêm de uma cultura que não é uma cultura brasileira, eles vêm de uma cultura europeia, a origem do seu país, a origem dos países imigrantes. Então, eles trouxeram essa cultura para o nosso território. A gente aqui no Ceará, especificamente a grande maioria, tem como objetivo o chá quando está doente, quando precisa dormir, que diz que é um calmante, quando está cansado. A gente não tem o hábito de tomar o chá diariamente como se fosse só um chá. É muito difícil encontrar dentro da nossa sociedade pessoas que tomam chá diariamente, porque gostam, porque preferem substituir pelo café. Aqui a gente não tem esse ponto. Lá no sul eles já têm, então já é para eles um hábito diariamente tomar o famoso chimarrão, ou seja, o chá de erva mate, erva cidreira, erva doce, capim-santo, que são as ervas utilizadas na questão do chá. Aí embaixo no mapa nós temos o seguinte, nós temos o estado do Paraná, do lado Santa Catarina e embaixo Rio Grande do Sul. E no meio nós temos o território do contestado, foi onde ocorreu o conflito armado, foi onde ocorreu a disputa entre as pessoas que estavam nesse território e os militares. E como isso aconteceu? Alguém lembra? Como foi que aconteceu esse conflito da Guerra do Contestado? E aí, meu povo? Não? Que coisa feia vocês não lembrarem. Quem fez parte desse conflito? Qual foi o principal líder, aquele que apoiou o movimento? Me digam que vocês lembram pelo menos o nome dele. Jesus eterno. Não acredito. Mais uma vez, vai lá, qual é o nome do líder? José Maria. O povo inteligente, gosta assim, que fala sem pescar, né? Quem apoiou a guerra do contestado? José Maria. José Maria. Para quem ainda está perdido na aula, lá em cima tem o nome dele, ó. Líder, apoio da guerra do contestado, José Maria. O que ele pregava? Criação de um mundo novo, regido pelas leis de Deus, onde viviam em paz, com propriedade, prosperidade, justiça e terras para trabalhar. Olha o que José Maria colocava. Que as terras, elas deveriam estar ali para as pessoas trabalharem, usufruir, vamos dizer assim, sem precisar pagar imposto, sem precisar dar satisfação do que ele estava plantando, do que ele estava colhendo e de que forma os políticos iriam se beneficiar, que todos deveriam trabalhar em conjunto, deveriam se ajudar, deveriam ser prósperos, deveria ter um espírito de justiça. O que era esse espírito de justiça? Não é sair matando as pessoas, não é sair brigando com as pessoas, não. Você ser justo diante de uma situação. Por exemplo, na visão de José Maria, o que ele colocava. Se dentro do nosso grupo, daquele territóriozinho que vocês viram no mapa, onde tem o nome contestado, território que eles ficaram, se alguma família, alguma pessoa está passando por alguma situação difícil, está precisando de ajuda, as pessoas deveriam ser solidárias, ou seja, ajudar ele, porque ajudando você iria ter o quê? O retorno. Um retorno com base de quem? Com base de Deus.
Então, ele pregava que tudo deveria girar em prosperidade, tudo deveria ser de forma pacífica e que as pessoas deveriam se dar bem. Ele tinha essa visão, mas dentro do nosso território brasileiro, essa visão, analisando o que o Brasil vivenciava e que vive até hoje, isso não iria acontecer. Por que não iria acontecer? Porque o Brasil, ele diariamente é envolvido em movimentos políticos, em movimentos sociais, em movimentos econômicos. Juntando esses três movimentos, nós temos o quê? Os nossos conflitos diários, de qualquer forma, que vem daquele tempo até os dias atuais. Questão de terra que não tem para todos praticarem uma atividade. Impostos, que são as leis antigas, hoje a gente chama de impostos. Exploração de terra, exploração de mão de obra. Então, com o passar do tempo, o Brasil ele é envolvido em um conflito social, um conflito político, um conflito econômico, onde sempre quem se prejudica são as classes mais pobres, como a gente costuma dizer, as classes desfavorecidas, aquelas que não têm direito sobre uma terra, aquela que não tem direito de usufruir aquela terra para praticar uma atividade. Com base nisso, deixa eu voltar para lá. Quando foi que começou e encerrou a Guerra de Contestado? Iniciou em 1912 e chegou ao fim em 1916. A gente já viu lá no comecinho da nossa aula, no mês de março, que foi um conflito que durou quantos anos? 4. Durou 4 anos. Mas se a gente pegar especificamente do mês até o mês inicial até o mês final, são 3 anos e meio, mais ou menos. Mas a gente costuma o quê? Arredondar pela questão do ano. Então, 4 anos. Foi um conflito onde mulheres foram mortas, teve acordo de limites entre o Paraná e Santa Catarina, tropas oficiais prenderam o arquiduque, um dos chefes do último grupo dos rebeldes revoltados, ou seja, do grupo dos rebeldes. Surgiu cidades de Mafra, Joaçaba, Chapecó e Porto União, cidades que surgiram dentro desse território de Contestado. Então, resumindo, Guerra de Contestado foi um movimento comandado por José Maria ou por João Maria? José Maria. Esse conflito ele tinha como objetivo prosperar aquele território com terras, fazendo com que as pessoas não se envolvessem em conflitos, que eles seguissem as leis de Deus, ou seja, que fosse tudo em paz, tudo pacífico. Foi de forma pacífica? Não. O que foi que os governos fizeram? Eles contrataram uma empresa norte-americana para implantar a ferrovia do estado de São Paulo até Rio Grande do Sul. Nessa questão, iria passar por dentro do território do contestado, vamos dizer assim, e iria acabar com aquela comunidade. Então, eles pegaram um ponto para acabar com o outro. Desenvolver a parte econômica e acabar com o grupo que estava o quê? Que havia invadido um território, que esse território ele estava, na visão dos governantes, ele estava sendo usado de forma ilegal. Por que ilegal? Porque aquele grupo não pagava imposto, aquele grupo não seguia as leis, então ele queria acabar com esse grupo. Grupo esse que cada dia ele ficava maior. Lembrando que a Guerra do Contestado, ou seja, esse movimento durou 4 anos. Da Guerra do Contestado, a gente vai para a Guerra de Canudos. Guerra de Canudos, bora lá. Ocorreu de 1896 a 1897, então especificamente durou 1 ano. Durante o governo de Prudente Moraes, nós tivemos alguns pontos específicos na Guerra de Canudos. Que pontos específicos foram esses? Foram movimentos comandados pela elite ou foi movimentos comandados por classes mais pobres? E aí? Classes pobres. Mais pobres. Classes pobres. Ocorreu no sertão da Bahia, especificamente no município de Belo Monte,
Quem era o líder, quem comandou esse movimento? Antônio Conselheiro. Ele era beato. O que é beato? O que é beato? E aí? Dá conselho. Dá conselhos. E dá conselho. Mas vamos pegar um dia de hoje. Quando a gente diz assim, Ave Maria, aquela pessoa é uma beata. Vocês não sabem? Nunca ouviram essa palavra? Não. Não. Beato vem daquele tempo e hoje a gente ainda usa. São pessoas que vivem diretamente as leis da igreja. São pessoas que seguem tudo que a igreja determina. Quando eu falo igreja, estou pegando especificamente a Bíblia, para não direcionar para nenhuma religião, pegando a Bíblia. São pessoas que vivem dentro da igreja, ou seja, elas deixam de viver sua vida social para viver especificamente a vida divina, ou seja, a vida delas gira em torno de tudo que acontece dentro da igreja. Está lá todos os dias, participa de todos os movimentos. Quando vai conversar com vocês, fala especificamente só da igreja, só do que acontece dentro da igreja, fala só de Deus, fala só das passagens da Bíblia, ou seja, são pessoas que elas não vivem o mundo exterior, elas vivem especificamente o mundo interior. E quando eu falo esse mundo interior, essas pessoas não são padres, não são monges, não são bispos, não são papas, não são os pastores, não são freiras, eu não estou falando dos líderes das religiões, das entidades, vamos dizer assim, eu estou falando da sociedade. Eu, vocês, a gente que vai até a igreja e que vive aquilo ali diariamente. Então, a pessoa esquece da sua vida social, ela esquece da sua vida familiar para girar em torno apenas da vida o quê? Da vida bíblica, da vida divina, da vida da igreja. Então, essas pessoas, elas são chamadas de beatas, desde os nossos passados até os dias atuais. Hoje, é mais difícil a gente encontrar as pessoas assim. Por quê? Porque as pessoas hoje conseguem separar a questão religiosa da questão social, porque tem a necessidade de trabalhar, tem necessidade de estudar, de cuidar dos filhos. Então, hoje a nossa comunidade consegue separar isso. Quer dizer que não tenha? Tem. Mas não é frequente como naquele tempo. Pessoas que deixavam de seguir, de viver a sua vida, para viver a igreja, para viver tudo o que acontecia. É como se hoje, por exemplo, nós temos a missa. Igreja Católica, vou pegar a Igreja Católica, que é a minha religião, que é a que eu frequento. Todos os dias tem missa. Tem terço, tem encontro de jovens, tem estudo bíblico. Então, é como se eu deixasse de trabalhar e vivesse só isso aqui. Eu vou acordar e vou assistir a missa de 6 horas da manhã. Depois de 6 horas da manhã, eu vou assistir a missa de 8 horas da manhã. Depois de 8 horas, eu vou rezar o terço. Depois de rezar o terço, eu vou ler a Bíblia. Depois de ler a Bíblia, eu vou para a igreja, para o grupo de jovens. Tirando pandemia, falando de forma geral. Depois do grupo de jovens, eu volto para casa, aí eu vou assistir a missa na televisão. Depois da televisão, eu vou rezar o texto de novo. Então, a minha vida, ela vai girar em torno só disso. Então, essas pessoas que praticam essa ação são chamadas de beatas. Mais uma vez, são pessoas que têm vida social. Não é padre, não é bispo, não é papa, não é monge, não é freira, não é pastor. São pessoas que deixam de viver a vida social para viver a vida da igreja, sem ser um membro direto da igreja. Deu para compreender? Deu. Sim ou não? Sim. Então, bora lá. Ele agia, Antônio Conselheiro agia contra as injustiças da República, então ele não concordava com as leis, ele não concordava com a forma que o povo era tratado. Teve o massacre sertanejo, que foi a invasão do município, do território, onde muitas pessoas acabaram morrendo. A gente viu isso lá no comecinho do nosso conteúdo, em março, onde eu fiz a seguinte pergunta para vocês. Vocês acham que seria mais fácil o massacre acontecer com um povo que não tinha armamento ou com um povo que tinha armamento? Eu fiz essa pergunta para vocês. E aí?
Com armamento é mais fácil. Então, quem tinha armamento, que eram os soldados, que eram os militares que invadiram Belo Monte, invadiram a comunidade de Canudos, quando eles invadiram, para lutar contra um povo que estava lá, que não tinha aptidão militar, ou seja, não tinha preparamento militar, não tinha armas suficientes, eles tinham armas de fogo, sim, mas eram poucas comparadas com os militares. Mulheres tinham que lutar, crianças acabavam também fazendo parte desse conflito. Então, a comunidade se uniu para lutar contra esses soldados. Então, era mais fácil quem tinha um preparamento militar massacrar quem não tinha. E foi o que aconteceu com o povo de Canudos. Compreendidos? Compreendidos? Sim. Bora lá. Primeira questão é o seguinte. Sobre a chamada Guerra de Contestado, ocorrida em Santa Catarina e encerrada em 1916, podemos afirmar que, quando eu falo para vocês que foi encerrada em 1916, lembrando que a Guerra de Contestado durou 4 anos. Então, significa que ela iniciou em 1912. O item A fala o seguinte: foi um movimento anarquista liderado por imigrantes italianos, influenciados pelas ideias libertárias de Proust e Malatesta. Vamos relembrar. Eu quero o item verdadeiro. Vamos relembrar. Primeiro ponto que sempre vocês têm que analisar quando forem responder um TD. A Flávia falou sobre esses dois pontos. A Flávia falou sobre as ideias libertárias de Proust e Malatesta. E aí, falei ou não? Não. Se eu não falei esse item, você já pode descartar ele, não pode? Sim. Item B. A gente sempre costuma, que vocês têm que aprender, é a responder os itens por eliminação. Não é querer descobrir a resposta. Vai por eliminação, vai lendo e vai tentando lembrar o que eu não falei e o que eu falei. Se eu não falei sobre esse assunto, então automaticamente ele vai ser considerado o quê? Falso. Item B. Foi um movimento liderado por um integrante do Partido Comunista do Brasil, que pretendia estabelecer o regime socialista em Santa Catarina. Não é para responder a partir de agora. O item A a gente já descartou ele, certo? A partir de agora vocês não vão responder, vou só se ligar no que eu vou falar, nas dicasinhas. Durante a Guerra do Contestado, pegando a aula de hoje, aquela revisãozinha que eu fiz, não é para falar. Eu falei sobre comunismo, eu falei sobre socialismo. O Brasil ele fez parte desse processo comunista e desse processo social. Não é para falar, é só para lembrar. O Brasil fez parte desse processo. Será que o Brasil ele foi o país e é um país capitalista, um país republicano, e dentro de uma questão da monarquia, ele também tinha uma atividade econômica capitalista? O Brasil, nesse período, eu mencionei sobre socialismo e comunismo. Item C. Foi uma revolta da oligarquia catarinense que contestava o controle político do poder central exercido pela elite paulista durante a República Velha. Aí o que eu vou perguntar, vocês podem responder. Qual foi o estado que convidou uma empresa norte-americana para construir uma ferrovia? Pode falar. E aí? São Paulo, que eu mencionei para vocês que São Paulo, desde aquele período, principal metrópole, principal atividade econômica, estado que mais, gera renda, índice populacional se desenvolvendo cada vez mais, ou seja, aumentando cada vez mais. A gente viu lá no mapa mental, mapazinho que tinha os estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí eu mencionei para vocês que a empresa norte-americana iria construir uma ferrovia ligando o estado, a província de São Paulo até Rio Grande do Sul. E que o grupozinho de contestado, ele estava ali questionando, reivindicando essa ferrovia que iria passar por dentro do seu território,
onde não iria beneficiar Paraná e Santa Catarina, porque ia apenas passar por ela, não ia ter ponto de parada. Com base nisso, você vai analisar o item C mais uma vez. Ó. Foi uma revolta da oligarquia catarinense, que contestava o controle político do poder central, que esse controle político era a autoridade maior do Brasil, certo? Exercido pela elite paulista, lá no estado de São Paulo, durante a República Velha. Guerra do Contestado aconteceu no período da Primeira República, que a gente chama também de República Velha, item D de dado. Foi um conflito armado entre os setores da oligarquia catarinense, que disputava o controle político do Estado. Em algum momento, eu falei que o objetivo deles era ter o controle político do Estado, ou eu falei da questão econômica, da questão social? Pode responder. E aí? Pode responder bem? Eu falei só da questão política ou eu falei da questão política, econômica e social? Política, econômica e social. Com base no que eu expliquei de um item, foi o item que eu mais expliquei. Ajuda vocês a responder, ó, a primeira questão. Bora lá para a segunda. Foram revoltas ocorridas no Brasil durante a República Velha. Olha só, presta atenção. Lá na primeira questão, a gente viu um item que mencionava o período que aconteceu a Guerra do Contestado. República Velha, que também era conhecida como Primeira República. Aqui na segunda questão, o enunciado já ajuda você a ter uma dica para a primeira, é só se ligar nela. Foram revoltas ocorridas no Brasil durante a República Velha e que tiveram sua origem em movimentos sociais de cunho religioso. Professor, o que é esse de cunho religioso? Que os líderes envolvidos nesses movimentos eram religiosos e que eles tinham como objetivo ter a pacificação. Eles não queriam que tivesse o quê? Conflito. Eles queriam ajudar a classe mais pobre. Aí o item A fala: Guerra de Canudos e Guerra de Contestado. Item B, Guerra de Canudos e Revolução Federalista. C, Guerra de Contestados e Revolta da Chibata. D, Revolução Federalista e Revolta da Vacina. A segunda questão é dada para vocês. É aquela questão para vocês, ó. Se erraram todas as outras, tem pelo menos o ponto dessa, né? 2 movimentos que a gente acabou de ver, eu explicando para vocês. Não é para falar qual item que fala sobre esses movimentos da República Velha, ou seja, da Primeira República. Tá fácil, não tá? A segunda? Moleza, né? Vamos dizer que tá difícil, não. Pelo amor de Deus. Bora lá. Terceira questão. Sobre o movimento de contestado ocorrido de 1912 a 1916. Aí nós temos 5 pontos. Está errado? Não está errado. Vocês vão ter que me dizer qual desses 5 pontos são verdadeiros. Se é o número 1, 2, o 3, o 4, o 5. Então, vamos analisar cada um. No início do movimento, o monge José Maria, sua principal liderança, foi morto, mas suas orientações continuaram a exercer influência sobre os participantes. Lá na invasão do território, a gente viu, falei lá para vocês que muitas mulheres foram massacradas, porque as mulheres elas participaram do movimento, tinham que ajudar a proteger o seu território e a comunidade. Então, dentro daquele ponto, muitas pessoas foram mortas, não só mulheres, homens, crianças, líderes também foram mortos. Então, nesse ponto aqui que eu estou falando dos líderes, o item 1, você vai dizer se é verdadeiro ou falso. 2, esse movimento acabou por agregar diferentes segmentos sociais, como poceiros e sitiantes expulsos de suas terras em comunidades negras e caboclas. Ponto 2 está dizendo que as pessoas que estavam nesses territórios, elas foram expulsas para a construção da ferrovia pela empresa norte-americana, ligando o estado de São Paulo ao estado do Rio Grande do Sul. Com base nisso que eu falei, você vai dizer se o item 2 é verdadeiro ou falso. 3.
O movimento do contestado tinha como característica milenares e messiânicas, mas também políticas e contestação social. O que era milenares e messiânicas? Eram questões religiosas. Então, o movimento do contestado teve questão religiosa, questão política e questão social. Sim ou não? Ponto 4. Apesar do cunho contestatório, a simpatia para a República era uma característica presente no movimento de contestado. Ponto 4 está dizendo que o movimento, eles estavam satisfeitos com a questão política da República Velha. Aí você vai pensar, eles estavam satisfeitos ou insatisfeitos? 5. Uma das principais causas do movimento foi o fato dos sertanejos ou caboclos terem sido expulsos de suas terras pelas estradas de ferro construídas na região. Empresa norte-americana, construção da estrada de ferro ligando São Paulo a Rio Grande do Sul, cortando Paraná e Santa Catarina, território onde ocorreu a Guerra de Contestado. Com a explicação dos 5 itens, não é para falar. Dá para responder numa boa terceira? E aí? Ah, sim. Dá, né? Se estão se ligando, com certeza. Basicamente dizendo qual é o item. Quarta questão. Das opções abaixo, qual descreve o contexto histórico da Guerra de Canudos? Nós temos 4 itens. Item A, Guerra de Canudos. Ele abordou sobre o desemprego e baixíssimo rendimento das famílias, que deixavam muitos sem ter o que comer. Era comum a existência de grupos armados que trabalhavam para latifundiários. Estes espalhavam violência pela região. B. A população de Canudos, lembrando que é Guerra de Canudos, tá, meu povo? Não é contestado, cuidado para não confundir. A população de Canudos estava bastante assustada, pois epidemias atacavam a região. C. O poder político estava nas mãos do Marechal Deodoro da Fonseca, que era de Canudos e oferecia ajuda aos habitantes da região. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Quando a gente viu o mapa mental lá da Guerra de Canudos, quem era o governante geral? Quem era? Pode falar. O líder? Sim? Marechal? Pera. Ah, o líder? Antônio Vicente, né? Sim. A gente viu assim, ó, lá na Guerra de Canudos, ó. De 1896 a 1897. Foi uma guerra que ocorreu no governo de... Foi no governo de quem? Não foi de Marechal. Já dei uma dica aí do que não é o item C, né? Eu vou lembrar. Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro foi o líder do movimento, mas eu quero saber o governo. Quem era a autoridade maior do Brasil naquele período? Prudente de... De Moraes. Eita, que menina esperta, adoro assim. Prudente de Moraes. Ele era o líder, o governo do Brasil naquele período. Então, aí, com isso que eu já acabei de falar, o item C, você, ó, já desconsidera, porque não foi no governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Foi no governo de Prudente de Moraes. E o item D, nenhuma das opções acima. Eliminando o C, você vai ver se o A e o B estão corretos. Se não estiver correto, então significa que é nenhum item. Quinta questão. A gente vai iniciar sobre... Então, aqui na quinta questão, nós temos a questão da Guerra Fria. Da Primeira Guerra Mundial. Qual foi o ano que ocorreu a Primeira Guerra Mundial? Bora aí recapitular. Quando iniciou e quando chegou ao fim a Primeira Guerra Mundial? Em 1914. 1914 chegou ao fim em 1918. 1914 a 1918. Automaticamente durou quantos anos?
4. 4 anos. Tivemos 2 grupos. Qual foi o primeiro grupo? Tríplice Aliança E o segundo? Tríplice Entente. Então, 2 grupos fizeram parte da Primeira Guerra Mundial, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Esses dois grupos, eles já estavam se formando para iniciar a Primeira Guerra Mundial, ou a Guerra Grande, como a gente também pode chamar, ou a guerra, né? Estavam iniciando, já formando aliados, preparando militarmente, preparando a questão, convocando soldados, que eram os homens, os rapazes, para a guerra. Só que o ponto inicial para essa guerra era o domínio do território lá na Ásia e na África, o período imperialista, porque os países europeus, eles tinham os países da África e os países da Ásia como suas colônias. Então, eles queriam guerrear, lutar pelo domínio desses territórios. Só que um acontecimento agravou, ou seja, foi considerado o estopim, que eles não esperaram mais. A partir dali, eles atacaram, não queriam nem saber como era que estavam as fronteiras, como era que estava a convocação dos soldados, como era que estava o arsenal, ou seja, como era que estava a preparação militar. Qual foi esse acontecimento? E aí? Morte do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria. Morte de Francisco Ferdinando e sua esposa, representantes do Império Austro-Húngaro. Então, na visão deles, que hoje, com o passar do tempo, foi descoberto que não foi um assassinato planejado por nenhum país, foi por um grupo de um movimento chamado Movimento Mão Negra ou Mão Branca? Mão Negra. Mão Negra. Então, essa pessoa que agiu dessa forma, ela não agiu a mando de ninguém de nenhum país. Era um grupo idealista. Então, desse ponto, os países entraram em conflito. De um lado, Tríplice Aliança. Quem eram os países que faziam parte da Tríplice Aliança? Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. E Tríplice Entente? França, Inglaterra, França e Rússia. França, Inglaterra e Rússia. Inglaterra e Rússia. Nesse conflito entre esses dois grupos, de 1914 a 1918, nós tínhamos um país lá na América do Norte chamado Estados Unidos, que tinha uma parceria comercial com 2 países que estavam na guerra. Quais eram esses 2 países? Reino Unido e França. Reino Unido e França, que muita gente chama de Inglaterra hoje. Tudo bem. Então, esses 2 países tinham parceria comercial com os Estados Unidos. Durante a guerra, os Estados Unidos transportava pelo Oceano Atlântico os navios comerciais, levando armamentos, alimentos para esses 2 países. E tinha uma grande preocupação. Será que eles vão conseguir pagar tudo que eles estão comprando? Pois eles estão gastando muito dinheiro na guerra, estão gastando muito dinheiro nos conflitos. Eles tinham essa preocupação, mas continuaram vendendo, comercializando. Só que em 1917, nessas rotas comerciais levando produtos dos Estados Unidos para a Europa, o que aconteceu? Os navios americanos foram atacados por qual país? Submarinos alemães. Submarinos alemães. Diante disso, Estados Unidos entrou na guerra. E aí, o que foi que aconteceu? Os problemas que ele tinha economicamente com Reino Unido, Inglaterra e França, ele pensou o seguinte: essa questão econômica eu posso resolver depois. Agora eu vou resolver uma outra questão. Atacou, fez eu perder esses produtos, fez com que eu tivesse prejuízo, pois eu vou entrar na guerra. E agora você vai ser o meu inimigo. Então, os Estados Unidos veio como aliado da França e do Reino Unido, a Inglaterra. Veio como aliado, entrando em
1917. Dentro desse período, um país que estava na guerra, ele estava passando por problemas sociais. O seu território estava envolvido em movimentos operários, em movimentos trabalhistas, onde aquelas pessoas não estavam satisfeitos com o novo sistema que estavam querendo implantar dentro das fábricas, que era o sistema capitalista. Tirar a mão de obra e introduzir a mecanização. Então, eles fizeram revoluções. Qual foi esse país? Rússia. Diante disso, em 1917, Rússia sai da guerra, Estados Unidos entra na guerra. Mas esse acontecimento aqui não estava ligado com o outro. Se a Rússia não saísse da guerra, Estados Unidos iria entrar na guerra da mesma forma? Iria. Por quê? Porque o movimento revolucionário lá na Rússia não tinha nada a ver com ataque aos navios americanos. Foi, vamos dizer assim, uma coincidência de conflitos, de ações. Então, Rússia se afasta para resolver os problemas sociais. Um desses pontos foi a questão do sistema capitalista que queriam implantar nas fábricas, tirar os operários e colocar mecanização, ou seja, industrialização aperfeiçoada, que eles iriam produzir mais, iriam gerar mais renda, arrecadar mais. O que foi que esses operários fizeram? Escreveram uma carta e resolveram ir para frente de quê? De um palácio, de um prédio, de um órgão público. Levar essa carta e mostrar a sua reivindicação. Só que eles não foram recebidos de forma pacífica. Eles não foram recebidos amigavelmente. Eles foram recebidos de que forma? Sendo fuzilados. Eles foram fuzilados. Então, aí você consegue imaginar o massacre que ocorreu com relação à Revolução de 17. Diante disso, pegando lá a Primeira Guerra Mundial, os acontecimentos da entrada dos Estados Unidos e a questão da Revolução Russa. Bora lá para a quinta questão. Explique como a questão da Bósnia influi na deflagração da Primeira Guerra Mundial. Vocês aqui na quinta questão vão dizer de que forma iniciou a Primeira Guerra Mundial, o estopim, como aconteceu, qual foi o fato, o acontecimento, o fato histórico que marcou. Para o estopim, não é, presta atenção, não é a questão do imperialismo lá na África e na Ásia, não. Eles já estavam se organizando para ter a guerra. Mas o que fez que ela acontecesse de imediato, independente de países estarem preparados ou não? Não é para falar, não. Sexta questão. 3 décadas, 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África, com o surgimento dos movimentos da unificação nacional na Europa do século XX, que começou a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, que da quietude estagnante da Europa nos acontecimentos empolgantes da Ásia e da África. Com base, indique o processo histórico citado na eclosão da Primeira Guerra Mundial. Vou reexplicar que eu já falei para vocês aqui. O objetivo da Primeira Guerra Mundial. Presta atenção, que eu vou falar agora, você vai desenvolver a sua resposta da sexta questão. A Primeira Guerra Mundial, ela foi um marco entre os países da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente, com o objetivo de ter o maior domínio dos países na África e dos países da Ásia. Por quê? Naquele período, os países desses dois continentes, eles eram colônias dos países europeus. Ao ser colônia, é só você lembrar do Brasil. Quando o Brasil era colônia de Portugal, o que era que acontecia com o Brasil? Mão de obra explorada, território explorado, recursos naturais explorado, extração da vegetação. Então, pega aqui o ponto do Brasil e coloca lá para a África e para a Ásia. População explorada.
atividades econômicas voltadas para o mercado da Europa, ou seja, eles levavam os produtos para a Europa para ser vendidos, comercializados. Então, eles retiravam dos países africanos e asiáticos o máximo que eles podiam para enriquecer. Então, o que significou o imperialismo na África e na Ásia? O domínio dos países europeus sobre o território, onde eles eram colônias desses países. E aí, por que tinha o conflito da Primeira Guerra? Porque esses países da Europa, principalmente França, Reino Unido, que era a Inglaterra, a Alemanha, Itália, tinha a Rússia, fora esses ainda tinha Portugal, Holanda, Espanha, que queriam ter o maior número de terras para poder controlar. Com isso que eu falei, dá para vocês responderem a sexta questão numa boa. Sétima. A Revolução Russa significou a formação do primeiro Estado socialista no... Oi? Ainda não entendi a sexta. Ainda não entendi a sexta. Você vai explicar o que levou a acontecer a Primeira Guerra Mundial. Por que eles estavam se articulando. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial não aconteceu pela questão da morte de Francisco Ferdinando, não. Ali foi o estopim. A Primeira Guerra já iria acontecer independente desse acontecimento. Ela já ia acontecer. Por quê? Os países da Europa, eles queriam lutar entre si para derrotar aquele outro grupo e ter as terras daquele grupo da África e da Ásia sobre seu domínio. Eles queriam ter o maior controle de países da África e de países da Ásia. Acabei de responder a sexta. Arigato. O que é que você faz? O que é que você faz agora? Bora lá para a sétima. Cite duas consequências existentes na Rússia que contribuíram para o movimento da Revolução de 1917. Vocês vão falar dois acontecimentos. Um deles eu já falei na aula de hoje. Aí o outro vocês vão lembrar um pouquinho, vão pensar um pouquinho, tá? Um deles que eu falei na aula de hoje está relacionado com a implantação de um sistema econômico dentro das empresas para substituir a mão de obra. É só você lembrar qual foi esse sistema econômico que eu falei. Oitava. Vocês estão tão calados. Ingrid, tá aí? Tudo bem, Ingrid? Sim, senhora. O comunismo na guerra foi uma estratégia adotada pelos bolcheviques russos durante a Guerra Civil que se ocorreu no país, logo após a Revolução Russa de 1917. Aponte as principais medidas propostas por bolcheviques. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá na aula sobre a Revolução Russa, que eu falei sobre os bolcheviques e mencheviques, e vão observar o que tem lá a explicação do slide. Eu não vou dizer aqui, não. Só vou dar algumas, vamos dizer assim, dicas. Durante a Revolução Russa, tanto os bolcheviques como os mencheviques foram dois grupos envolvidos, onde um era comandado pela elite, o outro era comandado pelo povo, um lutava pela implantação do sistema capitalista nas fábricas, o outro lutava pela posição dos trabalhadores, dos operários. Tinha parcerias, acordos que eram feitos, grupos formados para reivindicar essa situação. Qual desses dois grupos, bolcheviques ou mencheviques, foi para frente do palácio, para frente do prédio público para entregar cartas junto com os operários, com os trabalhadores? Qual foi desses dois grupos? Vocês vão me dizer, escrevendo aí quais foram as medidas, as propostas adotadas por eles. 9. Sobre a Primeira Guerra Mundial, quais foram os países que participaram? Vocês vão colocar os países que compõem cada um dos grupos. Tríplice Entente, quais foram os países? Tríplice Aliança, quais foram os países? Aí a dúvida que pode existir. Flávia, Estados Unidos entrou em 1917, a Rússia saiu.
Eu coloco o nome só de um, eu coloco o nome dos dois. Você vai colocar o nome dos dois. Por quê? Porque um entrou em 1914 e saiu em 1917. E o outro entrou em 17, ajudando o grupo a se tornar vencedor, porque eles estavam o quê? Eles estavam mais preparados, eles já não estavam cansados de estar ali já há 3 anos nas trincheiras, em linha de combate. Estavam com armamentos mais, vamos dizer assim, modernos. Então, você vai colocar os 2 países dentro desse grupo, tá bom? E a 10ª, dentre os vários fatores que podem ser relacionados como pontos principais da Primeira Guerra Mundial, você vai marcar o item falso. Quando eu falo de exceto, é o item falso, o item correto. Então, dos nossos 5 itens, um está errado. O item A fala assim: o aumento da tensão nos Balcãs, fruto da aspiração autonomista dos inúmeros grupos étnicos que ocupavam aquela região. B. A crescente disputa econômica travada entre o Império Alemão e a Grã-Bretanha. C. A pretensão da Alemanha em reanexar a região da Prússia ao território germânico. D. O fim da diplomacia bismarquiana e a adoção de uma política expansionista comandada pelo imperador Guilherme II. E o item E. O acirramento do espírito revanchista francês. Então, nós temos, desses 5 itens, nós temos 4 que fala sobre reivindicação de território, que fala sobre conflitos entre 2 países, que fala sobre diplomacia, ou seja, fim de poder, que fala sobre anexar território, um dos objetivos da guerra. Então, nesses pontos que eu falei, tem um que eu não mencionei. Esse que eu não mencionei vai ser o item falso. É só você ter se ligado. E aí, meu povo, alguma dúvida? Sim, não? Não. Não. Então, bora lá. Alisson, Presente. Ana Letícia, Cauane, Caleb, Karen, Cláudio Bernardo, Francisco Wesley, Gabriele, Presente. Gustavo, Ingrid, Presente. Aqui. João Ô, tia, eu tô presente Gabriel. aqui, pelo amor de Deus, bota presença aí. Já coloquei, meu filho. Calma, calma. Não precisa entrar em desespero. José Guilherme, José Marcos, Laiane, Lucas Evangelista, Maria Eduarda, Marília, Presente. Melissa, Naira, Pedro, Presente. Presente. Rebeca, Samuel e Cibele. Então, meu povo, só para a gente encerrar, quando é que vocês vão entregar esse TD? Vocês têm até o dia 10, para entregar o TD na escola e pegar o de abril, certo? Então, já que vocês não têm dúvidas, eu espero que tenham entendido todas as dicas e ajudou a responder. O que é que você pode fazer? Assiste de novo a aula. Depois que eu postar, você assiste e já vai, ó, pegando as dicas, ó, e anotando. Se você já respondeu de caneta e percebeu que errou, vou dar 2 opções, certo? Porque eu não quero e não aceito corretivo e nem rasgado de borracha. Então, eu vou lhe dar a sugestão, a dica. Ou você pega uma folha de papel ofício e coloca a resposta atrás, grampeia no TD, certo? E aí você coloca do lado da questão, ó, atrás, para eu saber que é outra resposta. Ou
Você, do lado do TD, coloca verdadeiro e falso. Entenderam? Se você marcou um item e você percebeu que ele está falso, você coloca do lado dele F. E aí, você bota o V do lado do que você agora sabe que é verdadeiro. Deu para compreender, não deu? Sim. Sim, pô, meu povo, ó. Boa manhã para vocês. Aproveitem. Quinta e sexta-feira não tem aula, é feriado. Aí com vocês não tem problema nenhum, porque amanhã tem aula de geografia, então eu tirar a dúvida de geografia. E a de filosofia eu fiz sexta-feira passada. Então, quem não assistiu sexta-feira passada, assista que tem lá toda a explicação do TD, tá bom? Boa manhã para todos. Tchau. Pra zero também. Beijo, tchau.